escuro. Abra sua Bíblia, Romanos. Nós paramos no capítulo 6. Enquanto você está procurando aí, irmãos, nós vamos ter o nosso jantar, hein? E eu preciso que você dê o nome. Já é terça-feira, então nós estamos em cima, né? Em cima da hora, em cima do dia. Vou deixar a Renatinha com papel e caneta, tá? Você dá o seu nome para ela, uma vez. Quem está aqui? Os que já estão aqui, vão no jantar. Olha lá, Renata, pega aí, ó. O Anderson já deu o nome, né? Vocês também já deram o nome lá no... O valor é R$ 30, tá? Para casal e para aqueles que têm mais de 2, né? 3 filhos, o valor é 25, tá? Porque eu entendo que, para não pesar, nós não temos objetivo nenhum de lucro, de nada com o jantar. É a comunhão mesmo, tá? Por isso, R$ 30 vai ser, tem que dar, né? Em nome de Jesus vai dar. Vou falar, para sobremesa, refrigerante e tudo, tá? Abaixo de 12 anos, não paga, tá? De 12, como é que a gente fazia, Anderson? Até 7 anos não paga. De 7 a 12 paga metade. E de 12 para cima paga inteiro. Pode, olha. Você tem acima de 12, abaixo de 100, você paga 30. Não. De 7 a 12 anos. Hã? Isso mesmo. Quem tiver 100 anos não paga, Marlene. Muito bem lembrado. Amém? Alguma dúvida? Não vai embora sem dar o nome para a Renatinha. Ou seja, agora de manhã, ou seja, à noite. Tá certo? Beleza? Então tá. Vamos lá? Romanos 6? Está do jeito aí? Papel e caneta na mão. Vamos lá. Eu vou ler do versículo 1, nós já estudamos, até o 14. Só para a gente recordar e pegar aí o entendimento. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também andaremos nós em novidade de vida. Porque, se fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Sabendo-se isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais o pecado escravo. Porque aquele que está morto, ele está o que, irmãos? Justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos,
já não morre. A morte não terá mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez só, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentai-vos os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então nós fomos até esse versículo, né, domingo passado, e nós paramos no versículo 14, né, falando que o pecado não teria mais domínio sobre nós. E há uma razão por isso. A razão é porque não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça, da graça. E quando nós olhamos aqui essa declaração do apóstolo Paulo, nós podemos entender aquilo que ele já vem explicando a capítulos anteriores. Estar debaixo da lei. O que é a lei? Quem pode nos ajudar a entender? O que é a lei? Vocês não sabem o que é a lei? Pode falar. A lei é aquilo que Deus pegou ao povo para impor como limite, como separação, como regra, como espelho para você olhar, ver o que você está falhando. É isso que serve a lei, isso que é a lei. A lei cerimonial, do que das três. A lei moral é a lei que já tem dentro de nós, né? Que Deus coloca dentro de cada ser humano, né? Mesmo? A lei cerimonial é aquela de Levítico, a forma como o cerimônio vai ser feito, sacrifício. Deu um branco agora. Acabei de falar as três. Acabei de falar. Isso. E aí é a relacionada ao sacrifício. Lá, bom. Então, o que é a lei, irmão? É um conjunto de regras, de mandamentos que Deus deixou para que nós pudéssemos nos relacionarmos com Ele. Tá? Isso é a lei. Ou a lei é a vontade de Deus escrita. Não adulterarás, não matarás, né? A vontade de Deus, os mandamentos dele. Mas o que o homem fez? Pegou a lei e achava que ele seria justificado por ela. Mas o homem tem condição de cumprir a lei, irmãos? Não. Então por que ele está debaixo de maldição? Porque ele não vai conseguir cumprir a lei. Ele não vai. Ele sempre vai quebrar alguns mandamentos, alguns princípios, ele sempre vai falhar. Então, estar debaixo da lei é estar debaixo de maldição. Só que aqui, imagina comigo, a repercussão que daria essa declaração do apóstolo Paulo para os judeus que já estavam acostumados com a lei, ensinava a lei, já ia passando de geração em geração,
agora chega o apóstolo Paulo e fala que nós não estamos mais debaixo da lei. Imagina. Então, automaticamente, o apóstolo Paulo, a forma dele ministrar e de pregar era essa. Ele já ia pregando, ele mesmo fazendo as perguntas e ele mesmo dando as respostas, né? E estar debaixo da graça, nós entendemos que nós estamos debaixo do favor de Deus. E a palavra, mais à frente nós vamos ver essa questão da lei, onde ele vai mostrar, né, que Jesus veio para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei por nós. Então agora, no versículo 14 que nós lemos, fala que o pecado não terá domínio. Não está dizendo que nós não vamos pecar, viu, irmãos? Não é isso. Está falando que não vai ser dominado pelo pecado. Ele está respondendo aquela pergunta do versículo 1, onde ele fala que vamos pecar para que a graça de Deus seja abundante, que é no versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que já estamos mortos para o pecado, como viver ainda nele? Ele está falando o seguinte: ou você é crente ou você não é. Ou você morreu com Cristo ou você não morreu com Cristo. Porque se você morreu com Cristo, você não vai viver mais na prática. Porque você morreu com Cristo. E aí, nós vamos entrar naquela questão que nós aprendemos também, aqueles 3 passos, lembra aqueles 3 passos para vencer o poder do pecado? Lembra dos 3 passos? Com saber, considerar e oferecer. Saber, considerar e oferecer. Saber, sabendo o quê? Sabendo se isso, que o nosso velho homem já foi com ele crucificado. Nós precisamos saber isso. Ele já fez isso. Considerar. Considerai-vos mortos para o pecado, vivos para Deus. Só assim nós vamos vencer o pecado. Né? E oferecer. Não oferecer mais os vossos membros ao pecado. Mas oferecer a quem? A Deus, a Cristo, como instrumento de justiça, né? Então é assim que nós vamos enfrentar o pecado. É assim que nós vamos viver vida cristã. Amém, amados? Até aqui, beleza? Tem alguma pergunta? Ok? Então vamos lá. Então vamos agora entrar aqui no texto. Versículo 15, ele diz o seguinte: pois que pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. O que ele está falando aqui? Então quer dizer, Paulo, que agora não existe mais lei, que a gente não está mais debaixo da lei. Então a gente pode viver de qualquer maneira? Já que a gente não está debaixo da lei, então eu não tenho mais que obedecer aos princípios, aos mandamentos, eu não tenho mais que cumprir lá os rituais, eu não tenho mais? Porque se eu não estou debaixo da lei, eu posso viver de qualquer jeito, eu posso viver de qualquer maneira, porque assim eu vou ser salvo, não estou debaixo da lei. Mas o que ele está mostrando? Porque estar debaixo da lei, a gente precisa entender isso. Quando você está debaixo da lei, você vai tentar agradar a Deus com a sua vida, amém? Você vai tentar conquistar a sua própria salvação. Você vai tentar viver o evangelho debaixo da lei. Agora, isso é impossível. Viver o evangelho
sem a graça de Deus é impossível. É impossível. Você não tem natureza para isso. Você não tem condição para isso. Se não for a graça do Senhor na sua vida. Porque tudo que nós vamos viver e desfrutar do Evangelho é pela graça. Você só vai conseguir honrar pai e mãe pela graça. Você só vai conseguir perdoar os seus ofensores pela graça. Você só vai conseguir viver em santidade pela graça do Senhor. Você só vai conseguir, viver uma vida santa diante do Senhor pela graça. É favor dele. É Deus fazendo por mim que nada mereço. Então, eu entrar debaixo da lei, eu saio debaixo da graça. Eu saio debaixo da capacitação do Senhor, do agir dele, do fluir dele na minha vida. Por isso que a salvação é pela graça. Eu não tenho condição de conquistar a minha salvação. Então, quando você entra debaixo da lei, você está dizendo para Deus: eu tomo as rédeas, eu vou conquistar a minha salvação, eu sou capaz, eu vou cumprir tudo. Eu sou bom, Eu sou bom, eu sou capaz. Porque o homem não quer ficar devendo nada para Deus, né? O homem gosta disso, né? O homem não gosta de depender de Deus, ele gosta de ser autossuficiente. Sim? Então, viver debaixo da lei é viver na base do meu esforço pessoal, é viver debaixo dos meus méritos, das minhas conquistas, Então, quando ele entra por esse caminho, ele entra debaixo da lei e, consequentemente, ele se vê perdido e fracassado. E ele não poderá chegar diante de Deus pela lei. Assim, viver debaixo da lei é viver escravo dela, é viver escravo do pecado, escravo do mundo, dominado pela carne, abandonado e caminhando para a perdição eterna. Então, isso é viver debaixo da lei. Mas então nós precisamos entender o que é viver debaixo da graça. No versículo 16, ele diz assim: não sabeis vós. Ele torna a fazer aquela pergunta, que ele fez muito ainda nesse capítulo. Ou não sabeis? Sabendo-se isso. Ele está aguçando aí o pensamento dos seus ouvintes. Não sabeis vós a quem vos apresentardes, diz, por servo, para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeçais. Ou do pecado ou obediência para a justiça. Apresentai. Irmãos, essa é uma atitude diária nossa. Percebe que se você não considerar morto para o pecado, você não consegue viver vida cristã. A gente tenta conciliar uma vida com Deus e uma vida debaixo do pecado. A gente tenta conciliar as duas coisas. Irmãos, não existe conciliação, pecado com santidade. Não existe conciliação de luz e trevas. Ou é uma coisa ou é outra. Ou você é ou você não é. Jesus combatia demais isso. Em muitas passagens nós vemos isso. Ele falando: uma fonte de água não pode jorrar água doce e água amarga. Você tem que decidir da sua vida. Você tem que decidir como você vai viver. É sim, sim, ou não, não. Ou é ou não é. E nós temos que tomar essa decisão.
é assim, pronto, tomei posse da minha morte com Cristo, da minha morte para o pecado, da minha morte para o mundo, tomei posse. Tá, pastor, e agora como que eu faço? Primeiro é saber, nós não vemos aqui? Agora você já sabe. Segundo passo, considera morto para o pecado. O pecado, irmão, vai te assediar todos os dias, todas as horas, vai se levantar, vai. E o diabo é especialista nisso, de usar o pecado contra nós. Mas é eu que preciso considerar, tem a minha participação nisso aí. Eu preciso considerar. Bom, aí considerei, beleza. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou apresentar a Deus, os meus membros a Deus. Minha mão é um membro? Então, eu apresento para Deus. Meus olhos é um membro? Eu apresento para Deus. Em vez de eu servir o pecado, mas a minha carne quer, quer mesmo, irmão. É luta. Vai querer mesmo. Mas é a sua postura diante da tentação que você vai determinar. É assim. Eu disse que não é que a gente não ia pecar, mas que o pecado seja um acidente. Foi por descuido. Mas você precisa tomar posse disso na sua vida. Aí está a vida cristã. Porque isso vai virando um hábito na sua vida e você vai vencendo isso. Por isso que nós precisamos mais de Cristo e menos de nós. Porque o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Beleza? Claro? Tá? Então vamos lá. Aí, ele segue dizendo, né? Porque estais debaixo da graça. Então, o que é estar debaixo da graça? É a forma como Deus nos justifica. É a forma como Ele nos capacita a vivermos debaixo do seu governo. Viver debaixo da graça é uma forma graciosa de viver o Evangelho, que se chama graça, forma gratuita do agir de Deus em nós. Por isso que eu tenho que morrer, por isso que eu tenho que me considerar morto, porque eu já morri com Cristo. Lembra que Cristo era a representação da humanidade, lembra? Em Cristo e em Adão, né? Mas o nosso representante primeiro falhou, Adão, mas o nosso representante, né, que é Jesus, ele obedeceu, ele nos justificou e nos salvou. Pastor, e o que eu faço com a lei? Vamos lá. Mateus capítulo 5, 17. Mateus 5, 17. Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus 5, 17 são palavras de Jesus, tá? Olha o que ele disse. Não cuideis de que vim destruir a lei ou os profetas. Não, está dizendo. Eu vim cumpri-la. Ele veio fazer o que com a lei, irmãos? Cumprir a lei por nós. Alô? Não, acabou não. O que fala? Ele veio cumprir a lei por nós. A lei cobrava a morte do pecador, amém, irmãos? Toda alma que pecar, alma morrerá. Oséias 4:6. Diz isso. Da alma que pecar, essa alma morrerá.
O homem pecou e Cristo satisfaz a lei por nós, né? Ele nos mata na cruz. Romanos capítulo 10, versículo 3 e 4. Romanos capítulo 10, versículo 3 e 4. Porquanto não não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Vamos entender isso aqui. Vou ler de novo. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, ou seja, o que Jesus já fez por nós, tá? Procurando estabelecer a sua própria justiça. Irmãos, olha para mim. O homem não quer a justiça de Deus. Ele quer estabelecer a sua própria justiça. Ele quer estabelecer a sua própria forma de ser salvo. Por quê? Porque nessa forma dele de ser salvo, ele dita as regras. Ele quer viver de qualquer maneira. Não é assim? Porque evangelho é difícil, é impossível, é doloroso. Evangelho você tem que abrir mão da sua vontade. Você tem que contrariar a si mesmo. Evangelho não é fazendo do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. Evangelho você tem que abrir mão da sua própria vida, você tem que morrer para você mesmo. Evangelho você tem que amar quem te odeia. Você tem que perdoar os seus ofensores, os seus inimigos. Você tem que viver em santidade. E isso é difícil, isso as pessoas não querem. Não querem. Por isso que está dizendo aqui, eles querem estabelecer sua própria justiça. Não sujeitaram a justiça de Deus. Mas, olha o que vai dizer no versículo 4 de Romanos 10. Porque o fim da lei é quem, irmãos? O fim da lei é Cristo. O que é fim? É o término. Vai até ali. Ela chega até Cristo. Pronto. O fim da lei é Cristo. Nós estamos debaixo da lei? Não. Nós estamos debaixo de Cristo, do governo de Cristo. Ele é a nossa lei. Irmãos, não preciso mais decorar a lei. São mais de 600 e tantas leis. Leis que nós nem sabemos. Eu não preciso, eu tenho Cristo. Cristo na minha vida, Ele é a minha lei. Eu não preciso ficar preocupado que dizer, não matarás, não roubarás, não adulterarás, porque Cristo está em mim, irmãos. Por isso, nós vamos ver que nós estamos acima da lei, nós vamos fazer mais do que a lei pede. Amém? Ah, agora não tem lei. Não tem sim, irmão. Oxe, o fim da nossa lei agora é Cristo. Vou trazer Cristo para a minha vida. Se Cristo estivesse no meu lugar, Ele agiria assim? Ele faria assim? É Cristo, irmãos. Por isso que agora, estando debaixo da graça, nós não estamos mais livres para pecar. Nós não estamos mais livres para fazer qualquer coisa. Não, 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 não. Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Ou não sabeis que os que estão mortos para o pecado? Ou você está morto ou não está. Está claro isso, irmãos? Isso aqui é muito sério. Tá? Muito sério. Porque o fim da lei é Cristo.
para a justiça de todo aquele que crê. Pronto. A lei é Cristo. Cristo cumpriu a lei por mim. Agora Cristo é a minha lei. Eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo de Cristo. Lembra? Gálatas 2, 19 e 20. Mas faltou um pedacinho. Faltou 19. Gálatas 2, 19. Mas o 19. Gente, porque eu, porque eu, em comparação com a lei, é isso que quer dizer, mediante a própria lei, presta atenção, morri para a própria lei. Gente, lê a Bíblia, decora assim. Porque eu, mediante a lei, morri para a própria lei, a fim, ou seja, qual a finalidade? A fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, mas, anota aí, Gálatas 2, 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Viva na fé do Filho do Homem, qual me amou. Poderia até parar a pregação aqui, pronto, eu fico com chave de ouro. Guarde isso, irmãos, guarde. São raras as pregações que a gente recebe. Então, viver debaixo da graça é viver debaixo da mais completa dependência de Deus para a nossa salvação e santificação. Então, o que é viver debaixo da graça, irmãos? É viver debaixo da completa dependência de Deus para a nossa salvação e o que mais? E a nossa santificação. Então, quando você diz, eu estou vivendo debaixo da graça, eu estou vivendo debaixo da capacitação de Deus. Não é a minha capacitação, é dele. Estou vivendo debaixo da capacitação dele sobre a minha vida. Eu estou dependendo dele para a minha salvação. Eu estou dependendo dele para a minha santificação. Mas para isso, eu tenho que morrer. Eu tenho que considerar. Eu tenho que saber. Eu tenho que oferecer. Certinho? Certinho? Tá? Então vamos lá. Assim nós podemos entender que esse tipo de declaração deve ser de todo cristão. Então essa que deve ser a nossa declaração. Nossa declaração. Por isso eu preciso ter certeza da minha salvação em Cristo, porque pela graça eu sou salvo. Amém, irmãos? Eu não estou em busca de conquistar essa salvação, porque ela já foi conquistada por Cristo, por mim. É na capacitação dele. Eu sou salvo por ele. Ele já fez isso. Ele já me salvou e eu preciso viver isso. Eu não estou naquela expectativa. Será que eu vou ser salvo? Será? Bom, nós temos que fazer o bem, né? Nós temos que obedecer, nós temos que fazer isso. Porque, né, quem sabe lá Deus tenha compaixão da gente e salva a gente, né? É, Fernanda, quem sabe? Eu estou esperando, mas eu não sei se eu vou ser salvo. Irmãos, presta atenção, irmãos. Você vai viver assim, em esperar, em achar
Que pode ser que você vá para o inferno, Guilherme, de cabeça para baixo? Irmãos, nós merecemos o inferno, tá? Nós merecemos o inferno. Mas Deus, na sua graça, por isso que Ele não cobra a lei de nós, Ele cobra a graça. Porque Ele sabe que a gente não vai conseguir. Se Ele não fizer, nós estamos perdidos. Mas eu preciso valorizar aquilo que Ele já fez. Mas eu posso, não é arrogância, não, pastor, eu falar que eu sou salvo, não é fé. Ah, mas eu ainda peco. Mas você está cuidando do seu pecado? Você está cuidando da sua vida? Como você está vivendo? É claro que não vai haver hipocrisia. Você vai viver uma vida de pecado todo dia, está lá do pecado sendo motivo de escândalo, de coisa, e está aí, e falando, eu sou salvo, eu sou salvo. Todo mundo olha para você, você é um careta, você é um crápula, você é um mentiroso, você enrola os outros, você é o quê? O que mais? Ah, um lixo. Hã? E fica falando que você é salvo e todo mundo está vendo o seu estilo de vida. Vem cá, irmão. Se é para viver vida cristã, não vamos viver seriamente. Amém, amados? Na minha concepção, quando nós dizemos eu sou salvo, mas na minha mente eu trago as minhas obras, eu já estou sendo hipócrita. Porque quando a gente responde isso, a gente não pode trazer à nossa mente as nossas obras que eu faço, mas o Cristo crucificado. O simples fato de responder certo, mas no seu íntimo você considerar errado, você já está sendo hipócrita. Entenderam, irmãos? Entenderam? Porque a graça. Nós somos salvos pelos méritos dele, pelo sacrifício dele, que ele cumpriu na cruz. Ele suportou a coroa de espinhos. Ele se fez maldição em meu lugar. Foi assim? Eu não fiz nada disso. O que eu preciso é crer, considerar, buscar. Amém, queridos? Está claro isso? Vamos lá, então. Então, nós estamos no versículo 16, hein? Pode. Rápido. Versículo 16. Não sabeis vós a quem apresentai-vos por servos? Ou, em tradução, vai dizer ofereceis, né? Ofereceis como servo para lhe obedecer, sois servo daquele ofereceis. Ou do pecado para a morte, a decisão, ou da obediência para a vida. Como você vai viver? Você vai se apresentar a quem? Ao pecado ou à obediência? Versículo 17. Mas, graças a mim, é isso que está dizendo aí? Graças a quem? Graças a Ele. Então é pelos méritos dEle. Graças a Ele. Né? Graças a Deus. Que tendo sido, ele está falando do passado, né? Outrora você era assim, servo do pecado, para obedecerdes de coração a forma de doutrina que fores entregues, e libertados do pecado, foste feito o quê? Servo da justiça. Olha a graça, Ele fez isso. Ele nos tirou de sermos servos do pecado, para sermos servos da justiça. Ele fez isso. Ele fez isso. No versículo 17, ele agradece, né? E no versículo 19,
Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como ofereceis os vossos membros para servir à imundícia e à maldade, para a maldade, assim também, é para fazer o que, irmãos? Apresentai-vos em que tempo? Agora, os vossos membros para servir à justiça, para santificar. Olhem para mim. Agora ele está dizendo o seguinte: eu já fiz a obra por você, tá? Eu já cumpri na cruz do Calvário, eu levei sobre mim seus pecados, as suas maldições, já fiz tudo isso. Agora estou te oferecendo Então agora ele está dizendo o seguinte: eu estou apresentando agora a você. Agora você tem a opção. Como você vai viver? Você vai decidir se você vai oferecer ao pecado, se você vai oferecer a Deus. Ai, pastor, mas o pecado é difícil resistir. Sim, filho. É só pela graça. A hora que você está sendo tentado, você recorrer a Deus, dobrar os seus joelhos, orar, pedir a graça ao Senhor, o que você acha que vai acontecer? Você vai pecar? Com certeza não, irmãos. A capacitação de Deus vai vir. O Senhor vai te capacitar. O Senhor vai te capacitar. Né? Então, o que nós muitas vezes não queremos é nos humilhar. É não reconhecer a nossa dependência do Senhor diante das nossas fraquezas. É não reconhecer que eu, na força do meu muque, eu não vou vencer a tentação. Eu não vou vencer o pecado. Você consegue vencer a carne? Tem alguém aqui que consegue vencer a carne? Não consegue. Mas nós achamos que conseguimos. Nós achamos. Por isso que nós não recorremos ao Senhor. Né? Por isso que nós não recorremos. Mas aqui ele está dizendo agora: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. O apóstolo Paulo está dizendo: eu sou homem como você. Eu sei do que eu estou falando. Eu sofro as mesmas coisas que vocês sofrem. Eu sou humano. Mas eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que eu preciso apresentar os meus membros para servir a Deus. Não para a imundícia, para servir a imundícia e a maldade. Quando chega no versículo 20, ele volta dizendo assim: porque quando éreis, ele está falando do passado, quando vocês eram servos do pecado, estavam livres da justiça. E que fruto tinhas? Qual era o resultado daquela vida que vocês viviam? Então, das coisas que agora vos envergonhais. Nós temos que ter vergonha do nosso. Para o mundo é normal. Para o mundo é natural. É comum. É comum a moça ir para uma festa, ficar com 2 rapazes, 3 rapazes, beija, se esfrega num, vai para o outro, né? E os rapazes também aí diz isso como se fosse uma coisa assim, né? Eu sou. Para nós é vergonha.
para o mundo, você beber lá, bebeu até cair, fez escândalo lá, roubou. É normal, estava bêbado, eu estava bêbado. Chegou outro final de semana, faz a mesma coisa, não é assim? Tem que ter vergonha. O que eu fiz? O que eu fiz? Claro. Por isso que ele continua dizendo no versículo, porque o fim delas, o fim dessas coisas, dessa prática, é o que, irmãos? É a morte. Mas, agora, olha que benção, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação. E por fim, vai ser o quê? E por fim a vida eterna. Versículo 23. Porque o salário do pecado é o quê? É salário. Pagamento. A recompensa. Né? Você trabalha, mas é porque você tem um alvo. Você trabalha não porque apenas você gosta, mas você trabalha porque você precisa do salário no final do mês. Se você não trabalhar, você não tem o salário. Então o salário é a recompensa. Então a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, olha a graça do Senhor. O dom gratuito de Deus é o que, irmãos? A vida eterna. Por intermédio de quem? De Cristo Jesus, o nosso Senhor. Acabamos. 10:10. Até aqui entenderam? Tem alguma dúvida? Coisa que você não entendeu? Não. Entendeu o que é lei? Entendeu o que é viver debaixo da lei? Entendeu o que é viver debaixo da graça? Irmãos, eu oro hoje para a minha vida. Deixa eu dar um testemunho. Ontem eu estava lembrando. Graças ao Pai. Porque tudo na nossa vida tem um significado e um propósito. Eu, quando me converti, né? Mas a gente foi convertido. A verdade é essa. Eu fui para uma igreja extremamente debaixo da lei. Tinha a lei como regra de salvação. E, na verdade, é assim. Pastores, né? Os anciões, eles, quando abrem uma igreja, fundam uma igreja ou um ministério, porque isso é coisa de homem, tá, irmãos? Igreja é organização humana que eu estou falando. É coisa de homem, é Deus que fez isso, homem que faz. Né? Porque a gente, na verdade, precisa de ser uma organização também, isso é importante. Ter os nossos estatutos, ter os nossos valores, a nossa visão, isso é importante. Mas eu falo quando a gente coloca isso como regra de salvação. Né? E a minha igreja era debaixo da lei extremamente rígida. Não pode nem usar base, as meninas, né? Não podia. Eu me lembro que eu fui chamado a atenção, que eu ganhei uma camisa de time de futebol, e a gente pobre, irmãos, quando a gente ganhava roupa de muita gente, né? Eu usava, ganhava roupa, ganhava, né, da patroa lá da minha irmã, e veio uma camisa de time. Eu só sei que eu, como nunca gostei de futebol, eu usei, vou usar porque eu preciso da camisa, vou usar, ganhei. E meu pastor me esculachou, porque eu usei a camisa. Irmãos, fiquei assim, isso tudo foi acumulando. Depois eu fiquei de prova 3 vezes, irmãos. Fiquei de prova, assim,
afastado da igreja, não podia tomar ceia. Olha que coisa, obrigado. Você não pode tomar ceia, porque ele passou perto da minha casa, eu estava jogando bola assim na rua, assim, menino brinca na rua. Aí eu falei, pastor, mas se jogar bola com a mão pode e com o pé não pode? Ele falou, jogar bola não podia, mas brincar de queimada a gente podia, porque jogava bola com a mão. Futebol jogava bola com o pé. Meu Deus, o que está isso? Regra da nossa igreja, não pode. Né? Depois fui excluído porque eu tomava conta de uma criança, e eu era babá de uma criança, e a criança, os pais da criança falaram, não, para você cuidar do meu menino, ele vai para o clube no verão, quase todos os dias, e lá a piscina é funda e eu tenho medo de afogar e você vai ter que entrar na água com o menino. Eu falei, opa, bom demais, né? Uai, você é sócio do clube, agora eu vou poder entrar na piscina do clube, porque eu estou olhando o menino, então eu vou desfrutar, né? O cara sabendo também, me chamou lá no culto de ceia, me expôs e falou que eu estava usando bermuda e estava sem camisa, entrando dentro da água. E aquilo tudo, irmãos, e quando era, não sei se você sabe, mas quando é a pessoa confrontada assim, a pessoa pensa na hora, se Jesus voltar e eu estiver afastado na prova, eu vou ficar, eu pequei, eu vou para o inferno. Olha que coisa, que o homem faz na nossa, vou falar uma palavra aqui, é uma palavra feia, mas é uma palavra, é uma desgraça na vida do homem a religião. Desgraça é a falta de graça. Oi? Meu Deus, e a gente ficava assim. E eu vi, irmãos, muitas pessoas. Era a regra da igreja e achava que na Bíblia, porque na Bíblia lá na antiguidade não jogava bola, não entrava em piscina, né? Tinha isso. Até hoje. Aí o que acontece, irmãos? Mas olha o mais triste. Não foi nenhuma nem duas. Já chegou para mim e falou assim, porque lá eu cuidava de jovens. Falava assim, não dá para ser cristão. Prefiro ir para o mundo. Eu não quero ser hipócrita. Eu vou vir para a igreja, mas eu estou aqui, mas o meu coração está lá. Eu estou aqui, mas a minha mente. Então eu prefiro, não é para mim evangelho. Irmãos, o homem traz o governo sobre ele. Ele, a lei, não é Cristo, é a lei. É a lei. A lei diz que a lei diz. E a gente acha que assim que eu vou ser salvo. Por isso que eu insisto, você já foi salvo, irmão, por Cristo. Você não vai ser salvo se você não corta cabelo, porque você joga bola. Não. Você é salvo pela justiça de Cristo. Pelo que Colossenses 20, aí vai do 20 ao 23. Não, Colossenses 2, 20, do 20 ao 23. Fala assim, ó. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se sujeitaram às regras, como se vivessem no mundo. Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade e tratamento austero do corpo,
mas elas não têm valor algum contra a luta da inclinação da carne. Tem aparência, irmãos. A gente brigava na igreja, irmãos. Nossa. Aí chegava o culto da mocidade, aniversário da mocidade. Aí a gente fazia uniforme. Todo mundo uniformizado. Aqui eu olhava de longe e falava, nossa, que gente unida. Olha, tudo igualzinho. Sabia por dentro como é que era. Não sabia como que era por dentro. Então é uma falsa, é uma falsa aparência. Tá? É uma falsa. Precisamos ser autênticos. Busque isso para a sua vida. Amém, amados? Você não tem satisfação para dar para homens, é para Deus. Então não adianta esconder a televisão no guarda-roupa. Você não vai esconder dos irmãos. É Deus. Se você colocar Deus como seu parâmetro, você vai ser um cristão autêntico. Amém? Oi? Irmãos, eu digo o seguinte, irmãos, como foi a minha libertação da religião para a graça? Ela foi porque eu já tinha fome da graça, porque eu já tinha entendido, tá? Eu já tinha entendido que aquilo ali era conflitante para mim, tá certo? Quando me levou a tomar uma decisão, quando eu falei assim, não chega, é porque eu fui vendo, irmãos. Irmãos, vocês vão vendo a coisa. Irmãos, nós estamos aqui nós vamos fazer 25 anos de Comunidade da Graça. Vitório, só o Vitório que está aqui nesta manhã, que está comigo desde o início. Você vai vendo. O Vitório me conhece. Conheço o Vitório, conheço meus defeitos, minhas falhas. Eu conheço o Vitório. Então, coisas que eu falo aqui hoje, ele, como sendo o mais velho entre vocês, ele sabe dizer se é verdade ou não é aquilo que eu estou falando. Se a minha vida condiz com aquilo. Entendeu? Condiz com aquilo. Ou se eu apenas cobro de vocês e eu não faço. Porque é muito fácil a gente cobrar do outro, desde que você não faça. Então, quando eu fui conhecer a graça, eu fui vendo. Novo nascimento. Eu lia lá João 3, só vai entrar no reino de Deus aquele que nascer de novo. Aí eu perguntei ao meu pastor, está dizendo aqui que só vou entrar no reino do céu se eu nascer de novo. Como que é esse novo nascimento? Ele simplesmente virou para mim e falou assim, ao batismo você batizou. Quando você batizou, você nasceu de novo. Eu fiquei assim, quando eu batizei, eu nasci de novo? Eu não vi mudança nenhuma assim. Porque o batismo é a confissão de que você já nasceu de novo, irmãos. É a confirmação que você já experimentou isso. Por isso que a religião começa a colocar essas coisas como sendo apenas basta isso. Você passou pelas águas, você está salvo. Opa, estou não. Então eu fui vendo tudo isso e eu ouvi o pastor Casalberto. Casalberto falando da graça. A graça, né? Aí eu fui ver o estilo de vida deles, que pregava a Bíblia, era estudo da palavra. Não é apenas pegar uma coisa aqui, um versículo, e ficar 1 hora no versículo, do versículo ele pula para isso, ele pula para cá, ele pula para lá, e vai pulando. Chega no final, eu não entendi nada, foi pulando. Não, eu entendi, eu preciso. Então eu fui vendo que estava contradizente, entendeu? Aí, então o que eu te digo? Fala assim, mas se você ouvir resistência e a pessoa for levar lá para o lado de ficar, não discute Bíblia. Não discuta, viu gente? Nunca discuta Bíblia. Quando eu fui ouvir do pastor Luiz,
Foi numa quinta-feira, quando eu fui no culto lá, e ele pregou sobre graça, sobre estar crucificado com Cristo. Aí, sentei lá atrás, eu já conhecia o pastor Luiz, a Nelly, né, os meninos. Aí, a Nelly falou assim, pastor Luiz, você falou lá de costume, que não é salvo pelas obras. O Renatinho estava ali atrás, você não viu o Renatinho? Ele falou assim, eu vi, mas eu já estava pregando. Aí eu falei assim, eu vou pregar, depois eu converso com ele. Aí depois o pastor veio conversar comigo, todo sem jeito, porque ele falou, né, da lei, da graça. Eu falei, não, pastor, preocupado não. Já está falando, já tenho buscado. E é isso. Mas eu era muito rígido comigo mesmo. Aí eu fui para a comunidade. Lá na comunidade os meninos usavam bermuda. Aí eu continuei usando calça. As meninas, você não vai libertar dessa calça. Não. Eu falei, o dia que eu tiver convicção, o Senhor trouxer para mim, aí sim, fui por etapa. A gente precisa ser assim, sabe, irmão? Não é andar, não é fazer porque o outro faz. Não. Eu preciso compreender que isso aqui não é questão de eu ser condenado ao inferno. Diga, Elias. Sim. Não, e aí o que aconteceu? Deixa eu dar o testemunho completo. Aí o que aconteceu, irmãos? Eu fui vendo que eu estava sendo causa de conflito, porque eu pensava diferente. Automaticamente você começa a comentar com o outro. Carlinhos vem falar para mim e automaticamente a gente conversando, eu começo a soltar que eu não concordava. Falei, opa, peraí, eu não quero ser causa de divisão na igreja. Não quero. Aí o que aconteceu? Eu decidi, procurei meu pastor e falei para ele. Estava indo e tal, não gostou, que eu tive que entregar meus ministérios e tal, não gostou, mas eu fui. Porque eu não cresci, irmãos. Quando você é religioso, você vai até um certo ponto, você para ali, você não cresce, você não amadurece. E eu vi que estava acontecendo isso comigo. Aí depois alguns dos meninos, você foi para a comunidade da graça. Você foi para a comunidade da graça. Eu também vou. Eu falei, não, senhor. Não quero ninguém atrás de mim. Ninguém. Ninguém atrás de mim. Sou eu. Isso é decisão minha. Você quer ver assim, tá bom? Tá bom para você? Fica lá. Porque se você estiver na organização, irmãos, e você não estiver agindo de acordo com aquela organização, está pecando. Você está pecando. E eu vi que se eu continuasse lá, eu estava pecando. Por isso, eu tomei. Tá? Você está na comunidade da graça, nós temos as nossas... Nós temos lei aqui também, irmão. Temos lei? Temos lei, temos regras. Não temos? Temos. Se você não quer obedecer às regras, não quer... Então, filho, sai fora, porque senão você vai estar pecando. Serve para você, vai viver. Depois disso, na comunidade da graça, eu fui lá nessa igreja onde eu era, fui muitas vezes, me chamaram, preguei lá depois, relacionamento. A gente tem que ter cuidado com isso, de ser causa de dissensão nas igrejas. Certo? Bem, vamos orar? 10:25. Vamos orar. Dá graças ao Pai, dessa graça maravilhosa. Voltando a te responder, Lucas, você vê que a pessoa tem interesse, ela quer, aí você fala de graça, certo? Não entra, tá? Não entra em conflito. Por quê? Porque é mais difícil nós vamos apresentar. Porque todo mundo acha que viver debaixo da graça é fácil.
É fácil? É fácil porque ele já fez. Mas não é fácil renunciar, abrir mão da nossa própria vontade, negar a nós mesmos. Não é fácil. É graça porque foi de graça que nós recebemos. Existe uma cruz. Jesus disse que existe essa cruz aí. Lidar com ela. Todo dia, cada dia, tome a sua cruz e siga. Pai querido, graças te damos por esse tempo que nós passamos aqui, aprendendo da tua palavra. Obrigado pela nossa justificação em Cristo. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de experimentarmos uma nova vida em Cristo. Obrigado por sabermos que não há mérito nosso, ó Pai, somente do Senhor. O Senhor é a nossa vida. O Senhor, ó Pai, é aquele que nos conduz à salvação. E é pela graça do Senhor, é pelo seu favor, é pela sua misericórdia que nós estamos aqui, ó Pai. Somos o que somos, ou seremos o que o Senhor quer que nós sejamos. É pela graça do Senhor. Por isso, ó Pai, nos capacita a cada dia, Senhor, a vivermos na dependência da graça do Senhor. Nos capacita, Senhor, a vivermos, ó Pai, cada dia, Senhor, dependendo do Teu Espírito Santo, do Seu agir em nossa vida. Que haja, Senhor, uma disposição em nós de renunciarmos ao pecado, dizermos não ao pecado e sim para a Tua vida em nós. Ó. Nós possamos a cada dia nos esvaziarmos de nós mesmos, para que o Senhor cresça, para que o Senhor esteja em evidência. Nos capacita a considerarmos mortos para o pecado, Senhor, e vivos para Deus em Cristo. Nossos. Assim nós te pedimos no nome de quem ainda não deu seu nome.